Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do enfrentamento à pandemia, vacinação, medidas restritivas que foram adotadas especialmente no ABC Paulista. Eu converso agora com Paulo Serra, que é prefeito de Santo André e também presidente do consórcio ABC. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os amigos aqui do Jornal Gazeta. Bom, o ABC, o consórcio, né, que reúne, são 7 cidades, tomaram medidas restritivas, inclusive com toque de recolher, né, com Sim. restrições de circulação, antes do Plano São Paulo colocar o estado todo na fase vermelha. Isso vem dando resultado? A gente espera que sim, né? A gente começa a medir esses resultados sempre respeitando os 15 dias que a pandemia, o ano passado, nos mostrou que os efeitos de uma restrição de circulação começam a impactar nos números de internação. Então, a partir deste final de semana, como a gente começou uma semana antes, o que a gente chamou lá no ABC de lockdown noturno, né, isso deve começar a surtir efeito com redução dos números de internados a partir desse sábado. Agora, houve respeito a esse lockdown noturno, porque a gente tem visto, por exemplo, na capital de São Paulo, que as aglomerações, festas, baladas continuam no final de semana. Deu muito trabalho para fiscalização no último final de semana. No ABC isso foi mais respeitado? Denise, houve um grande esforço de todos os prefeitos e todas as prefeituras na fiscalização, na conscientização. E acredito que sim. Não, claro que a gente não tem aquela ilusão que 100% do problema foi resolvido, mas que efetivamente houve uma redução na circulação de pessoas, isso para nós é muito claro. Agora, nós estamos aí na expectativa que São Paulo, o estado como um todo, diante da piora do número de casos, venha a adotar medidas mais restritivas. Aliás, a expectativa era para hoje, teve Sim. uma coletiva, ontem se falava muito nessa possibilidade. Na sua opinião, há essa necessidade para o estado de São Paulo pelo avanço da pandemia que estamos vendo? Eu acredito que sim, Denise, principalmente com relação a esses serviços essenciais. O que a gente vê de modelos fora do Brasil são medidas mais restritivas, que os essenciais ficam também legislados junto com os horários limitados de funcionamento, e isso pode, sem dúvida nenhuma, reduzir, principalmente no período noturno, a circulação de pessoas, que é o nosso grande objetivo, né? O combate ao vírus, ele tem a solução definitiva, que é a vacinação, que essa a gente depende de quantidade de vacinas, né? Os municípios têm vacinado de forma eficiente, mas a gente depende da quantidade de vacinas. E, por outro lado, a restrição de circulação de pessoas. Muita gente pergunta, prefeito, o vírus não circula à noite? É claro que ele circula, mas se tiver menos gente na rua, menos pessoas poderão ser infectadas pelo vírus. Então, acredito que a limitação do horário, mesmo dos serviços essenciais, possa ter um efeito positivo. E à noite tem mais essa questão das aglomerações em festas, em bares, que é um complicador porque as pessoas não usam máscara, né? Nesses ambientes, restaurantes, bares, nós não temos, né, absolutamente nada. A gente lamenta muito, muitas vezes, ter que tomar essas medidas do ponto de vista econômico, né? Santo André mesmo, lá no ABC, é a cidade que é o maior polo gastronômico ali da região. Então, há um prejuízo grande, mas ele é necessário, essas medidas são necessárias para que a gente breque a velocidade do vírus. Agora é uma decisão difícil, né? Porque a gente sempre teve esse conflito desde o início da pandemia entre o que poderia acontecer com a economia, mesmo com a atividade econômica, e o que pode acontecer do ponto de vista da crise sanitária. É muito difícil. A gente tinha uma expectativa o ano passado, mesmo os índices macroeconômicos, né, eles mostravam que o país ia entrar numa rota de crescimento, saindo de 5 anos seguidos praticamente de recessão. E aí, com a pandemia, o mundo parou e no Brasil não foi diferente. Agora, a retomada, ela depende das pessoas também sentirem segurança em saírem de casa. Não é só a questão da redução dos índices, do controle de ocupação de leitos. E essa segurança definitiva só vem com a vacinação. Na minha opinião, retomada econômica está ligada diretamente à imunização e o controle da doença. Agora, prefeito, nós vimos que houve uma mudança no tom do ministro da Saúde. Hoje ele falou da vacinação urgente, né? Que há essa necessidade, medidas foram assinadas. O senhor vê condições de o Brasil conseguir acelerar de fato pela disponibilidade que nós temos no mundo, pelo atraso no fechamento de contratos? Eu sou um otimista e vejo sim, principalmente com a participação da iniciativa privada. Acho que esse grande esforço coletivo que nasce a partir de hoje, com essa autorização, a promulgação pelo presidente dessa legislação que permite a participação da iniciativa privada, de estados e municípios na compra de vacinas, pode acelerar esse processo. Se a gente depender exclusivamente do ritmo que a gente vê hoje,
do Plano Nacional de Imunização, esse processo vai se alongar muito. Mas acredito que com a participação de mais atores políticos e econômicos, a gente consegue sim acelerar. Agora, essa participação vai ser na aquisição de vacina, mas vai seguir o cronograma e a distribuição do Ministério da Saúde, né? Porque, inclusive, foi bem ressaltado na coletiva que não vai ter vacinação numa cidade e não vai ter na outra. Sim, mas aí o grande problema hoje não é a divisão, é a falta de vacinas, né? E se essa mobilização, né, dos grupos econômicos, de estados e municípios, levarem para o próprio governo federal uma quantidade maior de vacinas, com certeza todos aqui na ponta, né, a população como um todo sai ganhando, porque esse ritmo pode ser acelerado. Os critérios, né, o critério por idade e o critério inicial dos profissionais da saúde, eles são critérios relativamente fáceis de serem implementados, né? Lá em Santo André a gente já vacinou 97% do público-alvo. Vamos chegar agora a partir de sábado, uns 75 anos de idade. 7% da nossa população já foi imunizada. Então, acho que o grande desafio é a quantidade de vacinas e acredito que essa união pode ajudar muito. Agora, as restrições das cidades do ABC, que fazem parte do consórcio, estavam previstas até 7 de março. Como é que fica? Segue agora o Plano São Paulo apenas? Não, nós somamos a fase vermelha com o lockdown noturno. Então, a gente tem a limitação de abertura de serviços não essenciais, né, que podem funcionar no delivery ou no drive-thru, os essenciais dentro do horário do alvará e, somado a isso, restrição de circulação, inclusive do transporte público, após as 22 horas. Agora, prefeito, não dá problema em relação a essa questão do transporte público, porque a gente sabe que muita gente, por exemplo, trabalha em São Paulo e mora no ABC, e acontece às vezes até o contrário, são cidades muito interligadas, né? A divisa aí é até difícil de identificar. Não dá problema para as pessoas se retornarem depois? Nós estamos monitorando. Como a grande maioria das atividades tem se encerrado às 20 horas, né, até às 22, as pessoas têm um espaço de tempo relativamente satisfatório para poder chegar em casa. Mas a gente tem monitorado, os ônibus também, de maneira individual, têm feito uma passagem, principalmente na estação de trem, já que a CPTM e os ônibus intermunicipais não pararam, para que a gente não deixe também nenhum trabalhadora desamparado do transporte coletivo. Agora, a gente tem alguns questionamentos, por exemplo, inclusive na Justiça, no caso das escolas que retornaram às aulas, houve já uma medida para proibir que os professores sejam convocados nessa fase vermelha. Se discute a questão de jogos de futebol e também de igrejas. Na sua opinião, essas áreas também devem sofrer restrições? Eu acredito que sim. É um momento de um esforço coletivo, né? E aí não dá para abrir muitas exceções. Pode ser um período curto, mas acredito que ele sendo curto, mas de forma mais radical até, ele surta um efeito mais rápido na queda dos índices de internação. Como é que está a situação de Santo André e hospitais? Santo André a gente está em torno de 90% de leitos de UTI, 85% de taxa de ocupação de enfermaria. A gente vai ampliar agora nos próximos dias mais 75 leitos de UTI e firmamos hoje uma parceria com o Hospital da Iniciativa Privada que vai nos fornecer mais 75 leitos, né? Então, é uma situação que ainda nós temos uma boa margem, né, para que nenhum andreense fique sem atendimento, e esse é o nosso grande esforço e compromisso, mas a situação preocupa, né? Durante todo o ano passado, nós nunca tínhamos ultrapassado 75% de ocupação. E tem hospital de campanha ainda? Nós não desmontamos os hospitais de campanha, né? A gente tem 2 hospitais da Universidade Federal do ABC e o Hospital Del Antônio. O da Universidade Federal, Denise, ficou por 40 dias sem nenhum paciente no final do ano passado. Eu fui muito pressionado, inclusive, para fechar, mas por uma opção nossa, por segurança, a gente manteve o hospital aberto e agora os números mostram que a gente estava certo na nossa avaliação. E o hospital que tinha no estádio Bruno José Daniel, todos os leitos foram transferidos para uma nova ala do CHM. Então, Santo André não perdeu nenhum leito durante a pandemia, pelo contrário, nós temos ampliado esse atendimento para a gente resistir aí a esse pico, né, mais agressivo da doença e nenhuma pessoa na cidade ficar sem atendimento. E tem intercâmbio entre os hospitais da região para atender as outras cidades também? Tem, a gente fez através do consórcio, o Estado liberou 120 leitos de UTI e esses leitos têm um caráter regional. Então, quando tiver disponibilidade de leitos através do CROSS, né, que é o Sistema de Regulação de Vagas, as cidades ali acabam uma socorrendo a outra para que a gente consiga atender
de forma universal as pessoas lá do ABC. É porque os dados também do estado de São Paulo são bem ruins, com muitas cidades já tendo chegado ao limite, né? Sim, lá no ABC também. Eu tenho falado com os prefeitos a cada 24 horas, hoje mesmo conversei com alguns prefeitos e tem cidades lá, o próprio prefeito de Ribeirão Pires, o prefeito de Mauá anunciou já a chegada a 100% da rede. O prefeito de São Bernardo, onde anunciou que até o final da semana, se nada for feito também, ele poderia chegar a esse número. Então nós temos monitorado isso, porque a região, como você bem disse, é muito colada, né? As cidades ali, as pessoas circulam por todas as cidades e o que a gente quer é ampliar essa rede e também controlar essa taxa de contaminação, por isso dessa restrição importante de circulação de pessoas. O consórcio pega Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, é isso? É isso, são as 7 cidades lá do ABC. Perfeito, eu conversei aqui com o Paulo Serra, que é prefeito de Santo André, pelo PSDB e presidente do consórcio ABC. Prefeito, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Vocês.